Привет, друзья! Как дела? Tudo bem? Como vocês estão, amigos? Hoje vamos fazer mais uma aula sobre declinação dos substantivos russos. O tema dessa videoaula é o caso prepositivo. Vou falar um pouquinho das formas do caso prepositivo, quais terminações que os substantivos vão ter, e também falaremos dos principais usos dessa forma na língua russa. Tudo bem? Vamos lá. Então, caso prepositivo. Normalmente, na descrição da gramática russa, será a última forma na sequência, na tabela. Em russo, essa forma nós chamamos de предложный падеж, caso prepositivo, предложный падеж. Antes de começar a falar desse caso especificamente, vamos lembrar só em breve o que é caso, o que é declinação. Declinação é uma forma de modificar o substantivo dentro da frase, dependendo da sintaxe da frase, para marcar qual função esse substantivo exerce na frase. Na língua russa, são 6 formas. Temos nominativo, caso do sujeito, acusativo, caso do objeto direto, genitivo, dativo, instrumental, prepositivo. Tem várias aulas nesse canal sobre a declinação, vocês podem ver no playlist sobre gramática. À vontade, espero que gostem. Vamos então falar do prepositivo agora. Primeiro, as formas do prepositivo. É um caso bastante simples a ser estudado, porque a maior parte das palavras terá a terminação "é", né? Maior parte das palavras, no caso prepositivo, vai acabar com a letra "e". Vamos dar uma olhada nos exemplos. Stadion é uma palavra do gênero masculino. No prepositivo, na stadionie. Atel, outra palavra de gênero masculino, só que termina com sinal brando e não uma consoante. Vatele. Akno é uma palavra de gênero neutro. Na aknie, também terminação em "e". Só que se no masculino eu adicionava o "e" no final, depois da última consoante, no neutro eu vou substituir a última vogal pelo "e". Mesma coisa acontece com palavras do gênero feminino. Moskva, v Moskvе. Troco a pelo "e". Tá certo? Aqui o último exemplo é plural, vou falar do plural já. Primeiro, só mais uma vez lembrando, gente, antes de aprender a declinar em russo, é muito importante fixar a ideia de gênero gramatical no substantivo russo, que são 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. E cada um desses gêneros tem uma terminação específica, então é bastante fácil entender a que gênero pertence a palavra. Se termina com consoante, é masculino. Se acaba com a ou ya, é feminino. Se acaba com o ou ye, é neutro. Por que é necessário saber qual é o gênero do substantivo? Porque quando estudamos as declinações, os casos, a terminação que o meu substantivo vai ganhar vai depender, muitas vezes, do gênero da palavra. Então, palavras masculinas declinam pelo um padrão, femininas por outro, e neutro também tem declinação um pouco diferente. Tá certo? Eu fiz uma aula já sobre gênero dos substantivos, vocês podem dar uma olhada
no playlist é a aula número 1, se não me engano. Tem título, fala sobre gênero dos substantivos, beleza? Então, vamos continuar. Aqui nós falamos que no singular, terminação -ia para praticamente todos os substantivos, no caso prepositivo. No plural, os substantivos terão a terminação -ах ou -ях. Coloquei exemplo aqui, деньги, dinheiro, o деньгах. Tirei a última letra I, coloquei a terminação -ах. Fica o деньгах. Mais uma observação importante. O nome desse caso prepositivo não é à toa que tem esse nome. É porque essa declinação sempre é utilizada com uma preposição. Palavras, né, substantivos nessa forma nunca vão aparecer sem preposição nenhuma, diferentemente de todas as outras formas de declinação em russo. Caso prepositivo, sempre existe preposição. Normalmente é a preposição na ou vã, e outra bastante comum é essa aqui, o, certo? Depois eu vou falar dos significados que essas preposições, essa forma pode adquirir. Mas primeiro vamos ver algumas exceções. Palavras de origem estrangeira, substantivos de origem estrangeira, não mudam no caso prepositivo. Por quê? Porque normalmente a palavra de origem estrangeira que termina com alguma coisa esquisita para a língua russa, tipo o, e, i, u, o idioma não sabe como adequar, como, né, encaixar no nosso sistema de declinações, então deixa do jeito que está. Por exemplo, я живу, eu moro, в Rio de Janeiro. Não mudei nada. Ou v Peru também, não declinei nome do país, Peru. Na taxi, de táxi, táxi fica do jeito que é. V metrô também, não declina. Beleza? Essa parte é fácil, né? Não precisa decorar declinações, só lembrar que as palavras de origem estrangeira que acabam com letras o, e, u, i, não declinam, não mudam. Agora, outro grupo de exceções são palavras de gênero feminino que terminam com essa letra aqui, sinal brando. Esse grupo de palavras, no caso prepositivo, terão terminação i. Eu vou substituir o sinal brando pela letra i. Como nesse exemplo aqui. Площадь, que é praça. Na площади, na praça. Mais um grupo de exceções. Palavras em i, ia, ia. São duas letras no final que vocês têm que observar. Vamos ver comigo aqui. Esse i é terminação de gênero masculino, porque essa letra aqui, i kratka, i com til, é considerada uma consoante na gramática russa. Então, uma palavra termina com essa letra, ela é de gênero masculino, porque é uma consoante. I. Ia, a última letra é ia, então a palavra é de gênero neutro, certo? As palavras que terminam com o e ia são de gênero neutro. Então, esse aqui é terminação de neutro. E ia, consequentemente, é terminação de gênero feminino. Porque ia é uma letra que me mostra que a palavra substantivo é de gênero feminino. Palavras que terminam com essas duas letras, então, elas podem ser masculinas, neutras ou femininas. Todas, no caso prepositivo, terão terminação i, duas letras i. Exemplos. Комментарий, в комментарии.
Здание, в здании. Здание é prédio, né? No prédio, в здании. Brasília, nome do país, Brasil, в Brasília, com 2 i's no final. Então, atenção para masculino, que muita gente confunde i e kratka e 2 i's. Às vezes, né, acha que é a mesma coisa. Não, não é. I é terminação do caso nominativo e I do caso prepositivo. E tem uma diferença na pronúncia também. Olhem de novo. Комментарий, в комментарии. Aqui são 2 i's, é mais comprido o som. Комментарии. E outro ponto que tem que prestar atenção, na verdade, memorizar assim, com mais esforço, é essa terminação do feminino. Ia, né? Lembrar que vai dar i. Por quê? Porque a maior parte dos nomes dos países na língua russa terá essa terminação ia. A gente já está vendo aqui, Brasil em russo é Brasília, então Brasília. Aí, Alemanha, Germania, в Германии. Nova Zelândia, Nova Zelândia, então é Nova Zelândia. Россия, в России, e etc. Muitos países têm essa terminação ia, e caso prepositivo, a gente já vai ver as funções dele. O principal é marcar o local, responder a pergunta onde, где. Então, muitas vezes vamos usar os nomes dos países, nesse caso, prepositivo. Lembrem, então, de colocar 2 i's no final. Tá certo? Me escrevam nos comentários onde vocês moram, no qual cidade, no qual país. Vai ser legal para praticar russo, tá bom? E mais uma última exceção, né? Um grupo de palavras que tem terminação não regular, no caso prepositivo. São palavras de gênero masculino, normalmente monossilábicas, e essas palavras, no caso prepositivo, vão ganhar terminação U. Tônico, terminação em U, sempre vai ser tônica. Alguns exemplos eu coloquei aqui. Шкаф é armário, então fica в шкафу. Берег é margem, ou litoral, ou beira, né? Tudo parte da terra que fica do lado da água. На берегу, sílaba tônica. Most, ponte. На мосту. Сад, jardim. В саду. Порт, в порту. E год, в году. Então, sat, jardim, port é porto e got é ano. Então, vgadu, no ano. Essas foram as regras de forma do caso prepositivo. Então, temos a forma regular, que é com a letra ye. Temos alguns grupos de exceções. Entre eles, tem que lembrar desse aqui. Essas palavras tem que memorizar. Que elas têm essa terminação U. Temos as palavras que acabam em I, IE e IA, que vão ganhar 2 I no final, no caso prepositivo. E as palavras de gênero feminino que terminam com sinal brando, que no caso prepositivo tem terminação I. Beleza? Essas eram as formas. Agora vamos para os usos do caso prepositivo. O uso principal, mais importante, é marcar o local. Responder a pergunta где, onde. Eu vou utilizar a palavra declinada, substantivo declinado, no caso prepositivo, preposicionado, usando preposição v ou na.
Exemplo aqui. Он работает в банке. Ele trabalha no banco. Ele trabalha onde? No banco, local. Magazин на улице. A loja está na rua. É na rua, né? Onde? Na rua, na улице. Posso usar as duas preposições v e na. Elas funcionam mais ou menos parecido como as preposições in e on em inglês. Quem sabe falar inglês conhece que tem palavras que usamos preposição in, tem palavras que temos que usar preposição on. Em russo é mais ou menos igual também. V e na depende da palavra, qual preposição eu vou usar. Esse uso do caso prepositivo é tão importante que às vezes chamamos o prepositivo, inclusive, de locativo e não prepositivo. Então, é o principal. Mas tem alguns outros, vamos ver? Assunto. Nesse caso, eu vou responder dentro da minha frase a pergunta sobre o que, sobre quem, о чем, a como. Vou utilizar a preposição o. Normalmente eu pronuncio ela como a. Exemplo aqui. Я думаю о друге. Porque a preposição, ela faz parte foneticamente da próxima palavra, do seu substantivo. Ela não é uma palavra independente. Ela sempre vem junto com a próxima e foneticamente faz parte dela. Então, aquela regrinha que quem aprende russo aprende já logo na primeira aula, que o O nem sempre é pronunciado como O, muitas vezes é pronunciado como A, se aplica a essa preposição também. Tudo bem? Então, я думаю о друге. Eu penso sobre o meu amigo. Eu falo sobre, eu tenho sonho, só que eu quero alguma coisa. Isso tudo é o. Preposição o e o substantivo declinado, nesse caso, prepositivo. Então, deixa eu tirar minha imagem aqui para a gente ver. Meio de transporte. O outro uso muito importante do caso prepositivo, aí seria respondendo à pergunta de quê? De que meio de transporte? Sempre utilizaremos a preposição na, nesse sentido. Então, o exemplo aqui, мы едем на машине. Nós vamos como? De quê? De carro. Então, meio de transporte declina no caso prepositivo, aqui ganhou a terminação «е», e coloquei na frente preposição «на». Мы едем на машине. E o último desses usos assim mais importantes do prepositivo é com o verbo играть, tocar instrumento musical. Também será preposicionado com на. Он играет на саксофоне. Ele toca o que é o saxofone. Em russo, preposição na e o instrumento declinou no caso prepositivo. Então, esses são os 4 usos principais do caso prepositivo que eu queria mostrar para vocês hoje. Local, responde pergunta onde, где, algo acontece. Assunto, de que eu estou falando, preposição o. E meio de transporte e instrumento musical, com respectivos verbos, pode ser verbo de movimento para o transporte, e verbo играть, tocar para instrumento musical, preposição na, substantivo, meio de transporte ou instrumento, declinado no caso prepositivo. Por hoje é isso. Por favor, escrevam seus exemplos, suas dúvidas, suas sugestões aqui nos comentários. Assinam também o meu canal. E até a próxima. Tchau, tchau. Pacá, pacá.